Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã, Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo o tomo 2 e hoje a nossa aula tratará sobre os obstáculos à reprodução, tendo como objetivos específicos analisar os obstáculos à reprodução à luz do Espiritismo. Não esqueçam, meus queridos, de curtir este material que nós estamos vendo hoje e também de partilhar com outras pessoas que vocês saibam que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas, para que nós possamos espalhar o bem por mais e mais lugares e no maior número de pessoas possíveis, para que a gente possa abençoar a vida de outros irmãos também. Vamos então à leitura do nosso material, como sempre faço, e vou posteriormente tecendo breves comentários. Nós vimos no módulo 6, roteiro 3 do tomo 1, que não há improvisação nos procedimentos que antecedem as experiências reencarnatórias. Existe, na verdade, uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade, tendo em vista o progresso espiritual da criatura humana. Dessa forma, estarão previstos no planejamento reencarnatório não somente o tipo e o número de espíritos reencarnantes, mas também as características de cada renascimento. Trata-se, obviamente, de uma planificação flexível, adaptável à realidade da vida no plano físico e de acordo com as provações programadas para o espírito, uma vez que os orientadores espirituais compreendem que uma série de interferências pode ocorrer independentemente da vontade do reencarnante. Entretanto, sabemos que um compromisso dessa envergadura é concretizado cedo ou tarde. Se um espírito, por exemplo, não pode renascer como filho de um casal, por força das circunstâncias, retornará como neto, sobrinho, filho adotivo ou sob outra forma que a providência divina determinar. O importante é que os planos definidos no planejamento reencarnatório sejam atendidos. A rigor, não deveria haver um controle de natalidade consoante o entendimento espírita que temos sobre o planejamento reencarnatório. Entretanto, Joana de Ângeles nos elucida. Alegações ponderosas que merecem consideração vêm sendo arroladas para justificar-se a planificação familiar através do uso dos anticoncepcionais de variados tipos. São argumentos de caráter sociológico, ecológico, econômico, demográfico, considerando-se com maior vigor os fatores decorrentes das possibilidades de alimentação numa terra tida como semi-exaurida, de recursos para nutrir aqueles que se multiplicam geometricamente com espantosa celeridade. Sem dúvida, estamos diante de um problema de alta magnitude, que deve ser, todavia, estudado à luz do Evangelho, e não por meio dos complexos cálculos frios da precipitação materialista. O homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter. Número de filhos, período propício para a maternidade, nunca, porém, se eximirá aos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Em O Livro dos Espíritos, questão 693, há a seguinte indagação de Allan Kardec. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Os espíritos superiores, respondendo à pergunta do codificador, afirmam: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Essa afirmativa merece maior reflexão.
a fim de que possamos apreender o seu verdadeiro significado. Por meio de um simples exercício mental, poderíamos reescrever dessa forma o texto. São contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos, que efetivamente têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, porque, sendo contrários à lei geral, embaraçam a natureza em sua marcha. Em outras palavras, podemos também dizer que, desde que os obstáculos à reprodução não firam a moral nem a ética, podem ser utilizados como, por exemplo, nos casos de gestação que põem em risco a vida da gestante. Sabemos, contudo, que estas são situações específicas, solicitando uma análise mais apurada, envolvendo a opinião dos cônjuges e dos profissionais de medicina e de psicologia. Dessa forma, retornando ao questionamento inicial desenvolvido por Kardec, constata-se a lucidez e a objetividade dos espíritos orientadores, os quais, ao mesmo tempo em que nos esclarecem a respeito de um assunto tão complexo, não deixam de considerar as implicações das leis de causa e efeito, de liberdade e do progresso, importantes na elaboração do planejamento reencarnatório. Assim é que, atentos às dificuldades e obstáculos que a criatura humana enfrenta no dia a dia da existência planetária, os espíritos orientadores nos ensinam, de forma ponderada, que Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza e é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Sendo assim, no que tange ao controle da natalidade humana, objeto hoje de complexas pesquisas nos campos da biologia, da genética, da farmacologia, da sociologia e etc., e de acalorados debates entre teólogos e moralistas de várias tendências, a doutrina espírita nos autoriza a afirmar que, em havendo razões realmente justas para isso, pode o homem limitar sua prole, evitando a concepção. Dessa forma, o controle da natalidade passa a ser legítimo quando há justificativas de ordem superior que impeçam ou dificultem o renascimento de espíritos. No entanto, criar obstáculos à reprodução em atendimento aos anseios da sexualidade e da luxúria prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Analisando especificamente os efeitos da pílula anticoncepcional no controle da natalidade, Jorge Andréa nos esclarece. No caso da utilização das pílulas anticoncepcionais anovulatório oral, no seio das quais se encontram combinados estrógenos e progestágeno, haverá inibição dos hormônios gonadotróficos, FSH e LH, secretados pela hipófise. Consequentemente, não existirá também estimulação para a maturação dos folículos ovarianos com a respectiva ovulação. Pelo exposto, podemos avaliar o processo agressivo nas estruturas gonádicas no organismo feminino que as pílulas anticoncepcionais podem determinar. Se as pílulas atuassem exclusivamente nas regiões materiais, estaríamos de modo irrestrito ligados aos conceitos defendidos pela ciência quanto ao seu uso. Entretanto, a existência dos campos perispirituais, praticamente a zona de acoplamento com a matéria,
possibilita novos pensamentos indispensáveis à própria biologia, que por enquanto não possui condições de mais precisa abordagem. A utilização de anovulatórios tem indicação da regularização do ciclo menstrual, podendo ser estendida a um equacionamento de planejamento familiar, dentro de certas medidas, nas quais possamos avaliar não só as influências nas estruturas funcionais do corpo físico, como também e principalmente na posição ética e moral, pelos seus efeitos nos campos espirituais. Conhecer essas posições na avaliação de utilização adequada de anticoncepcionais é permitir-se um conhecimento mais profundo das leis morais e da própria vida, que uma universalidade de posição pode propiciar. Por tudo isso, o controle de natalidade só poderá ter sentido quando avaliado de muitos ângulos, em que as diversas estruturas individuais, físicas e psíquicas possam ser devidamente apreciadas e bem equacionadas. Mas o que se está presenciando é a degradação de costumes, ampliando e destroçando a organização genética, com imensos reflexos nos futuros desajustes familiares, em que os mecanismos da reencarnação respondem com severas reações. A título de ilustração, inserimos em seguida pequeno trecho de um diálogo ocorrido entre o assistente Silas e o espírito Hilário, relatado por André Luiz no livro Ação e Reação, que diz o seguinte: já que nos detemos em matéria de sexologia na lei de causa e efeito, como interpretar a atitude dos casais que evitam os filhos, dos casais dignos e respeitáveis, sob todos os pontos de vista, que sistematizam o uso dos anticoncepcionais? Silas sorriu de modo estranho e falou: se não descambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor na fome de reconforto imediatista. Infelizmente para eles, porém, apenas adiam realizações sublimes, às quais deverão fatalmente voltar, porque há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável de nossa regeneração. Desfrutam a existência procurando inutilmente enganar a si mesmos. No entanto, o tempo espera-os inexorável, dando-lhes a conhecer que a redenção nos pede esforço máximo. Recusando acolhimento a novos filhinhos, quase sempre programados para eles antes da reencarnação, emaranham-se nas futilidades e preconceitos das experiências de subnível, para acordarem depois do túmulo, sentindo frio no coração. Aula interessantíssima para nossa reflexão, não é mesmo, meus queridos? Aqui nós vimos que não é proibido pelo Espiritismo que façamos controle de natalidade como seres humanos que estamos aqui encarnados. Podemos sim, evidentemente, fazer o controle da natalidade escolhendo o momento que desejamos ser pais e mães, e também se nós podemos, se temos condições, não é? E aqui é referido não somente à questão financeira, mas também a de saúde, não é mesmo? Muitas vezes a mulher deseja ser mãe, mas o seu organismo não consegue suportar a questão da gestação, não é? E então pode pôr em perigo a sua vida. Nessa questão também é assimilável que haja o controle de natalidade. Mas aqui, como nós vimos inclusive Silas falando a André Luiz, nessa finalização da aula, os seres humanos que ficam evitando ter família para que haja apenas prazer sexual e as subjetividades da vida, que são as futilidades do dia a dia, essas pessoas estão se endividando, não é? E isso não vai deixar de, numa próxima encarnação, acontecer.
haverá um momento que será necessária essa encarnação de outros espíritos em família, através desses compromissos gerados ali na programação das nossas reencarnações. Então, a gente precisa refletir com profundidade nessa aula e entender cada fator aqui. Não é que nós não possamos, gente, fazer o controle da natalidade. É que nós estamos aqui falando e aqui o Espiritismo está tratando sobre as questões reencarnatórias, as questões da moral do Espírito Eterno. Os compromissos que temos que às vezes deixamos de cumprir apenas para cumprir com os nossos desejos carnais. Evidentemente que Deus colocou também todas as inervações que temos na nossa região genésica, na nossa região sexual, não apenas para que tenhamos e concebamos família, mas também para que possamos proporcionar prazer a nós mesmos e aos nossos amados com quem vivemos, mas não apenas para o prazer sexual, e sim também para a concepção, o que às vezes é evitado indiscriminadamente, de qualquer forma, chegando aos abusos, onde vai então entrar as questões espirituais e os compromissos reencarnatórios que precisam ser avaliados. Então, essa aula é muito interessante para a nossa reflexão e nós precisamos aí pensar com carinho sobre tudo que vimos aqui. Deixo então para a nossa reflexão posterior à nossa aula e lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos novamente compartilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para nos reunirmos e fazermos juntos o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 18h30, vamos então nos reunir para fazermos os estudos da obra de André Luiz e todas as sextas-feiras às 18 horas nos reunimos aqui a partir do momento do passe para recebermos os eflúvios da espiritualidade superior, recebendo o passe para a nossa renovação. Sendo assim, meus queridos, vou me despedindo, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre, Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, e os nossos benfeitores espirituais continuem, como sempre eles fazem, nos estimulando ao bem e ao nosso progresso, e que nós possamos abrir os nossos olhos com gratidão e amorosidade e fazer com boa vontade e estudo dedicado à nossa parte para que possamos seguir na nossa evolução como espíritos eternos que somos. Deixo aqui um grande beijo no coração de todos e me despeço, desejando que haja muita paz e harmonia em nossos caminhos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas.